Olá! Na aula de hoje a gente vai falar sobre massa molar de polímeros. Então, primeiro, vamos começar fazendo uma classificação dos polímeros em relação à massa molar. Em relação à massa molar, os polímeros podem ser classificados como oligômeros ou polímeros. Oligômeros é um nome especial que se dá para polímeros de baixa massa molar. Então, aqui a gente vê alguns exemplos de oligômeros. Um deles é a cera de polietileno. Então, o mesmo polietileno que é utilizado na fabricação das sacolinhas, das embalagens, quando ele está numa massa molar menor, então essa massa molar menor pode ser ou porque ele foi propositalmente produzido nessa massa molar menor, se parou a reação quando se atingiu essa determinada massa molar, ou então ele pode ser um subproduto da reação de polimerização do polímero, e aí tu separa aquela fração de oligômeros, que é a fração de cadeias poliméricas que tem uma massa molar um pouco mais baixa. No caso do polietileno, o seu oligômero é conhecido como cera de polietileno. Então, a cera de polietileno é um polietileno que não tem a mesma massa molar do que o polietileno utilizado para a fabricação de embalagens e outros artigos, tem uma massa molar menor e, portanto, ele tem menor resistência mecânica do que dessas embalagens. A cera de polietileno é utilizada para a fabricação dos giz de cera. Então, é um dos componentes que se mistura quando se está fazendo giz de cera, e também se utiliza cera de polietileno para fazer esse revestimento de frutas, principalmente revestimento de maçãs. Então, muitas maçãs que a gente pega, que tem esse alto brilho, e até quando a gente pega e dá uma passadinha de um pano, dá uma lustradinha, a gente verifica assim que tem um brilho elevado, é em função dessa cera de polietileno que é colocada, que é uma cera de polietileno oxidada, que serve para proteger essa fruta. Outro oligômero são as resinas acrílicas utilizadas para sistemas de cura ultravioleta. Uma das aplicações é esses vernizes para madeira, tanto verniz como lacas, utilizadas na indústria moveleira, que tu tem uma vantagem que é uma rápida cura, né, e acaba formando o filme resistente rapidamente assim que passa por um túnel onde tem lâmpadas ultravioleta. O que acontece nesses processos de cura ultravioleta? A resina acrílica que ela é utilizada, ela é uma resina acrílica que apresenta as insaturações do ácido acrílico, e essas insaturações, elas reagem com uma reação radicalar. E essa reação radicalar provocada por iniciadores do tipo peróxido. Então, tu faz uma formulação colocando essas resinas acrílicas de cura UV, junto com peróxido, junto com demais componentes, e como essa resina, ela é líquida, e ela é líquida porque ela não tem uma massa molar elevada, ela é um oligômero, ela vai solidificar quando ela reagir com esses peróxidos, e aí ela vai acabar reticulando, porque vai reagir todas as suas insaturações e formando uma estrutura reticulada. Então, os exemplos que a gente tem é esse verniz de madeira, né? A indústria moveleira utiliza muito esses sistemas de cura ultravioleta. Tem um sistema que se utiliza hoje em salões que é conhecido como unha gel. Essa unha gel é um verniz UV também, que quando aplica, ele fica sempre com aquele molhado, ele sempre está no estado líquido ali na aplicação da unha, mas quando coloca nessa cabinezinha de ultravioleta, vai acontecer essa mesma reação de cura e aí vai ter a película formada. Outra aplicação é nos adesivos ou nas colas de dentista. Então, essa colinha que o dentista coloca para fixação daqueles aparelhos e que vem com essa lâmpada ultravioleta é para provocar e para fazer a reação de cura dessa cola. E tintas flexográficas, como essas indicadas nessa última imagem. Então, esse tipo de aplicação em materiais de marketing, materiais promocionais, que é com esse equipamento de cura ultravioleta. E um outro exemplo de oligômero é o óleo de silicone. Então, um óleo de silicone é utilizado muito industrialmente como desmoldante, o mesmo lubrificante, mas tem essa aplicação médica também, que são com esses remédios antigases, que são ou de dimeticona ou simeticona, que são oligômeros de silicone. Agora, pegando alguns exemplos de polímeros, né, comparando os mesmos casos que a gente viu anteriormente como oligômeros, o que acontece quando a massa molar ela é elevada?
aí a gente vai ter essas aplicações. Então, no caso do polietileno, se utiliza para fabricação de frascos e fabricação de sacolas plásticas. O acrílico, então o acrílico ele tem uma massa molar agora bem mais elevada, formando um produto sólido, que é utilizado tanto para a fabricação desses brindes, como também para a fabricação de box de acrílico, substitui o vidro em algumas janelas, em alguns lugares. E o próprio silicone, então, que também é utilizado utensílios domésticos. Por que é importante estudar a massa molar de polímero? Por que é importante quantificar e determinar essa massa molar? A massa molar tem um efeito sobre as propriedades dos polímeros. Então, via de regra, né, a grande maioria das propriedades, elas vão ter um incremento à medida que a massa molar aumenta. Então, se a gente for pensar em viscosidade de um material, se a gente tem um composto orgânico de baixa massa molar, ele vai ter uma baixa viscosidade. Por exemplo, se a gente pegar a própria gasolina, álcool, hexano. Então, esses solventes orgânicos, eles têm uma baixa massa molar e têm uma baixa viscosidade. À medida que a massa molar vai aumentando, então aí a gente começa a ter os óleos lubrificantes, esses óleos, né, óleo diesel, óleo lubrificante, eles são materiais que são mais viscosos. À medida que vai aumentando mais ainda a massa molar, a gente começa a ter produtos que são sólidos. Por exemplo, a própria parafina, ou a cera de polietileno. É um material sólido, mas ele não tem ainda boa resistência mecânica. Por isso que a gente, agora, no caso da cera de polietileno, a gente está classificando como um oligômero. A própria resina de cura ultravioleta é uma resina que tem uma alta viscosidade, mas ela ainda não serve para fazer um artigo, né, em função dessa sua baixa massa molar, não tem ainda propriedades mecânicas, mas a viscosidade ela vai aumentando à medida que está aumentando o tamanho da cadeia. Chega em um ponto em que esse material, se a gente for falar de viscosidade, a viscosidade ela começa a aumentar cada vez mais até chegar, né, em um patamar. E isso vale para outras propriedades também. Então, em relação à resistência mecânica do material, ela vai aumentar à medida que aumenta a massa molar, a dureza, a resistência à tração. E aí, por isso que é tão importante, né, se classificar. De acordo com a aplicação, a gente já verifica qual é a massa molar adequada para aquela aplicação, para garantir a resistência necessária na sua utilização. Mas essa classificação entre o que é oligômero e o que é quando que o material deixa de ser um oligômero e passa a ser um polímero, não existe um número específico. A partir de tantos gramas por mol, ele já não é mais oligômero, ele já é classificado como polímero. O que vai determinar o material para ser classificado como oligômero ou polímero é quanto que ele já atende a algumas requisitos para ter alguma utilização. Então, por exemplo, aqui a gente coloca algumas massas molares típicas de alguns polímeros, e aqui a gente já vê uma diferença entre a faixa que normalmente se utiliza. Então, para polietileno, as aplicações mais comuns de polietileno têm uma massa molar de 200 a 500 kg por mol. A gente já poderia dizer que um oligômero de polietileno ele vai ter uma massa molar em torno de 20 kg por mol. A gente está falando de um material que não vai ter a mesma resistência mecânica do que um outro polietileno que tem uma massa molar de 200 kg por mol. Então, 20 kg por mol. No caso do polietileno, a gente já classifica ele como sendo um oligômero. Agora, no caso do PET, a massa molar típica, na maioria das aplicações, é de 30 a 40 kg por mol. Então, o que seria um oligômero de PET? Um oligômero de PET vai ter uma massa molar de 2, 3 kg por mol. Então, a gente já está falando sempre em relação ao quilo que seria necessário para ter boas propriedades mecânicas. Já uma poliamida, massa molar típica das poliamidas é em torno de 20 kg por mol. Então, o que seria um oligômero de poliamida? Da mesma forma, em torno de 2
né, 3 kg por mol, a gente classifica como poliamida, mas 20 kg por mol, a gente já tem um composto que vai ter uma elevada resistência mecânica. Agora vamos falar sobre tipos de massa molar e como se calcula. Então, a primeira coisa importante é levar em conta que a massa molar de polímeros é um valor médio. A gente não tem um valor absoluto quando a gente fala de uma cadeia polimérica. Todas as cadeias poliméricas têm a massa molar exatamente igual a 200 kg por mol. Quando a gente faz um polímero, ocorre a reação de polimerização, vai acontecer um crescimento de cadeia, e esse crescimento de cadeia, ele se dá à medida que a parte reativa da molécula tem uma colisão efetiva com uma outra unidade de monômero, e aí com isso vai incorporando unidades de monômero naquela cadeia em crescimento. Como esse processo é um processo estatístico, ele depende que aconteça uma colisão efetiva com as partes reativas. E essa colisão efetiva, ela vai se dar com cadeias em crescimento que têm tamanhos diferentes. Então, tu acaba tendo tamanhos de cadeia no final que vão ser diferentes. Além disso, tem alguns mecanismos de polimerização que eles sofrem processos de terminação espontâneo. Então, está acontecendo uma cadeia em crescimento e de repente acontece uma reação química que aquela cadeia ela deixa de ser reativa, mas enquanto isso, naquela massa polimérica onde está acontecendo a reação, tem outras cadeias crescendo ao mesmo tempo que existem algumas que estão sofrendo processos de terminação. Em função disso, a gente vai ter cadeias de tamanhos diferentes quando a gente termina uma reação de polimerização e tem uma porção de polímero. Como as cadeias vão ter tamanhos diferentes, a gente sempre que fala de massa molar de polímero, a gente está falando de um valor médio. Então, como é que se faz uma média? O que é uma média? Então, vamos voltar lá para o início. Né? Afinal de contas, o que é uma média? Uma média é um valor que demonstra a concentração dos dados de uma distribuição como um ponto de equilíbrio. Então, ele vai estar no valor intermediário, considerando toda a distribuição daqueles tamanhos que a gente está comparando. Para calcular esse valor médio, como é que se faz? A gente calcula qual é a quantidade que a gente tem de cada tamanho, vezes o tamanho e divide pela quantidade total. Porém, quando a gente fala quantidade, tem duas maneiras que a gente pode falar de quantidade. A gente pode falar de quantidade em número ou quantidade em massa. Por exemplo, se tiver 30 cadeias poliméricas com uma massa de 1.000 gramas, a quantidade, se eu perguntar quantas cadeias poliméricas ou qual a quantidade que a gente tem de cadeias poliméricas, eu posso responder em termos de número de cadeias. Tem 30 cadeias poliméricas. Agora, eu também posso responder na forma de quantidade. Qual a quantidade que a gente tem de cadeias poliméricas? A gente tem 30.000 gramas. Afinal, são 30 cadeias de 1.000 gramas cada um. Exemplificando isso na forma de um cálculo, como é que fica? Bom, essa primeira tabela, eu tenho aqui o I, são as espécies diferentes. Então, aqui eu tenho 7 espécies diferentes. Quais são essas classificações? Então, como se fosse 7 tipos de cadeia, 7 tamanhos diferentes para cadeia. Eu tenho cadeias de 500, de 2.000, de 9.000, de 15.000, de 20.000, 28.000 e 32.000 gramas por mol. E agora eu vou calcular qual vai ser o valor médio quando eu tenho esses tamanhos de cadeia em quantidades diferentes. Então, aqui é a quantidade em número. Quantas cadeias eu tenho que tem uma massa molar de 500 gramas? Tem 3 cadeias. Tem 7 cadeias que tem uma massa molar de 2.000 gramas. Tem 15 cadeias com uma massa molar de 9.000 gramas. Então, aqui a gente tem a quantidade em número de cada um desses. E qual é a quantidade em massa? Se eu tenho 3 cadeias de 500 gramas, eu tenho 1.500 gramas nesse I específico, com esse tamanho de cadeia. Se eu tenho 7 cadeias de 2.000 gramas, eu tenho 14.000 gramas desse tipo específico de cadeias. Cadeias que têm um tamanho de 2.000, eu tenho uma quantidade de 14.000 gramas. Se eu fosse separar todos eles e pesar quanto que tem de cada um, eu ia chegar nessas massas aqui. Com isso,
para a gente fazer o cálculo da média, que é a quantidade que tem de cada um, vezes a massa de cada um, dividido pela quantidade total, eu posso fazer esse cálculo que é chamado de MN, em que a quantidade sempre vai ser em número. Então, eu tenho 3 cadeias que pesa 500, 7 que pesa 2.000, 15 que pesa 9.000, 20 que pesa 15.000, e aí eu faço esse somatório e divido pela quantidade total. Lembrando que a quantidade é em número. E com isso eu chego nesse valor médio, que é o valor de 17.785. Agora, utilizando a outra forma de expressar a quantidade, como sendo quantidade em massa, a gente tem um outro tipo de massa molar média que é chamada de MW. É uma massa molar média em massa, enquanto que MN é a massa molar média em número. Essa massa molar média em massa, como é que a gente faz o cálculo? A quantidade agora, eu vou colocar não o número 3, mas a quantidade em massa. Eu tenho 1.500 gramas de material polimérico, que tem uma massa molar de 500 gramas. Eu tenho 14.000 gramas de material polimérico, que a massa molar é 2.000 gramas. Eu tenho 135.000, que é 9.000, e assim por diante. Dividido pela quantidade total. A quantidade total vai ser esse somatório de quantidade em massa. Se pegar tudo isso e colocar na balança para ver quanto que tem de polímero, tem essa massa total aqui. E com isso, a gente chega nessa massa molar média, nosso MW é 21.941,9 gramas. E agora a gente tem as expressões, como funciona, né? Qual é o cálculo que se utiliza para determinar MN e MM, a média em número e a média em massa. O MN vai ser um somatório de N igual a 1 até o infinito. Então, por que de N igual a 1 até o infinito? De N igual a 1 até o número de espécies que tem. A gente viu que tem 7 espécies, tem 7 tamanhos diferentes de cadeias, então é de 1 a 7. Se tivesse 15 tamanhos diferentes, seria de 1 a 15. E assim por diante. Então, é esse somatório, NI vezes MI, então, em cada tipo de tamanho de cadeia. O tipo 1, então, vai ser o N1 vezes o M1, mais o N2 vezes o M2, mais o N3 vezes o M3, e assim por diante, dividido pela quantidade total, que vai ser N1 mais N2 mais N3 mais N4 e assim por diante. Então, a gente consegue calcular o MN. Já para calcular o MW, a fórmula que se utiliza que é o somatório de N igual a 1 até o infinito, então até o número de espécies diferentes que a gente tem nessa mistura, de NI vezes MI ao quadrado. Então, se a gente pegar o 1, a gente vai fazer N1 vezes M1 ao quadrado, mais o N2 vezes o M2 ao quadrado, mais o N3 vezes M3 ao quadrado, e vai até o número 7, que é o que a gente tem, e embaixo dividido por NI vezes MI. Se a gente voltar lá para o nosso cálculo, é o cálculo que a gente fez aqui. É o N1 vezes M1, mais N2 vezes M2, mais N3 vezes o M3, e assim por diante, sobre o somatório em N. E aqui, no MW, a fórmula diz que é NI vezes MI ao quadrado. Esse 1.500, ele veio da onde? Ele é 3 vezes 500. Então, aqui a gente tem 3 vezes 500 vezes 500, que é 3 vezes 500 ao quadrado. Aqui, para chegar nesse 14.000, a gente tinha um N, que era 7. Então, 7 vezes 2.000 vezes 2.000. Então, na verdade, é o 7, que é um N, vezes 2.000 ao quadrado. E aí, é assim que se faz essa fórmula aqui. E já que a gente fala que massa molar de polímero é um valor médio, a gente tem alguns processos que são processos que a gente vai ter tamanhos de cadeias muito diferentes,
Então, eles vão ser bastante heterogêneos em relação à massa molar. Vai ter cadeias pequenininhas, junto com cadeias médias, cadeias grandes, cadeia enorme, cadeia gigante, tudo isso constituindo a mesma massa polimérica. E a gente tem também polímeros que são mais homogêneos em relação à massa molar. Geralmente, os polímeros que não sofrem processos de terminação espontâneo, eles acabam sendo mais homogêneos, porque no momento que tu para aquela reação, utilizando algum mecanismo, por exemplo, adição de terminador ou resfriamento, tem alguns casos que a reação ocorre numa temperatura elevada, que no momento que tu baixa a temperatura bruscamente, essa reação de polimerização para. Então, no momento que tu aplicar alguma técnica dessas para terminar a reação, é muito provável que a maioria das cadeias poliméricas estejam mais ou menos do mesmo tamanho. E aí elas vão ser mais homogêneas em relação à massa molar. Para a gente conseguir diferenciar esses dois tipos, tem ainda uma propriedade que se chama índice de heterogeneidade. Pode ser expresso como HI ou PDI, que é o índice de polidispersidade. O que é essa polidispersidade ou heterogeneidade desse polímero? É a razão entre MW e MN. Como para o cálculo do MW a gente multiplica, faz o quadrado da massa molar, os valores de massa molar mais alto vão acabar ficando num valor muito mais elevado do que onde a gente tem apenas o M multiplicando pelo N. E aí, com isso, a gente sempre vai ter valores de MW mais altos do que os valores de MN, de forma que o HI, ou a polidispersidade, vai ser sempre maior do que 1. Como ela vai ser sempre maior do que 1, a gente consegue classificar os polímeros comparando dois tipos em relação a índice de polidispersidade. Por exemplo, um polímero que tiver um valor de HI próximo de 1, 1,1, 1,2, e comparar com outro polímero que tem um HI de 3, aquele que tem mais próximo de 1, ele vai ser mais homogêneo em relação à massa molar. Aquele que tiver um HI mais alto, ele é mais heterogêneo em relação à massa molar. E o último cálculo é o cálculo de grau de polimerização. O grau de polimerização, ele é chamado de DPN ou simplesmente N. Por que N? Porque esse grau de polimerização indica quantas vezes a UQR se repete. Então, sempre que a gente vai expressar um polímero, a gente coloca a UQR, unidade química repetida, entre parênteses, com o N do lado. Esse N indica quantas vezes ele se repete. E como a gente calcula esse N? A gente divide a massa do polímero pela massa do QR. Daí a gente vai saber qual vai ser o tamanho dessa cadeia, qual é o número de vezes que a UQR está se repetindo. Como a gente viu que a massa do polímero pode ser MN ou MW, pode ser calculado então como massa molar média em número ou massa molar média em massa, a gente vai ter também o NN e o NW. Então, esses são os aspectos gerais sobre massa molar de polímeros. A parte 2 do vídeo, a gente vai ver como se faz experimentalmente para determinar a massa molar.